Vitor, criminal. Antigamente tinha, né, o que eu estava comentando anteriormente, o tal do polígrafo. Polígrafo e tal. Você estava falando naquele assunto de que 70% das confissões lá de um professor de, de direito. Isso. São feitas na base da pressão. Tem inclusive uma série no Netflix chamada Confession Tapes, que é uma série que as pessoas confessam crimes que nunca cometeram por pressão. E mais ainda, né, eu me lembro que eu vi, cara, um tempo atrás eu vi um seriado que é o Forensic Files, que é uma série que eu assisto muito, que são casos que eles fazem sobre... Depois que o cara morreu, vão analisar e tal. E descobriram que um cara tinha admitido uma morte que não tinha sido ele que cometeu, porque ele estava arrependido de ter um caso homossexual com aquele cara. Então, na cabeça dele, ele criou a fantasia de que ele tinha matado o sujeito, que era uma maneira que ele tinha de se livrar dele, porque era o desejo do cara que essa história desaparecesse. Então, na cabeça dele, ele criou uma fantasia que nunca aconteceu. Você acredita que por essa falta de conhecimento, tem muita gente presa hoje de forma injusta por essas trapalhadas do que é verdade e o que é mentira? Cara, de fato, não dá pra negar. Tem muita gente sendo presa de forma injusta. E assim como tem muita gente culpada sendo absolvida, vamos dizer assim, né? Como eu comentei contigo, né? As pesquisas mostram que a gente tem um número elevadíssimo de confissões feitas sobre coação. A pessoa tá coagida, pressão pra caramba. Ela fala o que ela quiser. Se você vê os documentários sobre a base de Guantánamo, de interrogatório, cara, o cara começava arrancando tua unha, aí começava a cortar o teu olho pela base, e você não apanhava. Era um negócio assim, tortura devagarzinho, você ficava o dia inteiro com aquele corte, o olho sangrando. Então você imagina, cara, você vai assumir até o que você não fez, entendeu? Então, assim, não é passando pano, nem dizendo que a polícia não... O waterboard, aquele negócio que os caras metem a cabeça do cara na água até o cara quase falecer. E um método chinês, você já chegou a ver aquele do rato? Do rato na barriga? Não. Eles colocam um rato mesmo na tua barriga, colocam uma panela e vão perguntando. Conforme você vai conversando, eles vão esquentando a panela. E o rato, assim, ele é uma presa, então ele tem uma facilidade muito maior para cavocar, para sair. O que você acha que o rato começa a fazer no seu umbigo? Destrói. Velho. Não precisava saber disso. É bizarro, cara. É bizarro. Um método chinês de tortura. Mas, cara, eu acho que tem sim. Aí você perguntou sobre a linguagem corporal, né? Se isso seria uma ferramenta que ajudaria menos gente presa. Vou citar até um artigo muito bacana que tem no site Ciências Criminais. Então, são pessoas do jurídico dando a sua opinião. Porque eu não sou do jurídico, não é meu lugar de fala, embora eu trabalhe ali, né? Em muitas situações não é meu lugar de fala. Nós temos duas situações legais recentes. Em Porto Alegre, um juiz invalidou o depoimento de uma testemunha, declarando como dissimulado, com base numa análise não verbal feita pelo próprio juiz. Então, o juiz era formado, tinha certificações na área, ele conduziu, porque o juiz pode produzir prova, na nossa legislação isso é permitido sim, ele conduziu uma investigação e uma análise não verbal e falou, ela está mentindo. Isso é um ponto. De fato, após o laudo dele, outras provas confirmaram que a testemunha estava mentindo. Perfeito. Ponto. O que esse artigo diz? Que eu também assim, compactuo da opinião. A gente poderia ter uma fonte maior de informações para serem avaliadas, né? Porque você pega, por exemplo, crimes de estupro. É a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Como você vai provar, por exemplo, isso é um negócio assim, é um assunto que vai muito longe. Como você vai provar que não foi consensual? Como você vai provar, tipo, não, mas tem o exame de corpo de delito. Ainda mais nesse momento que a gente está tentando empoderar a vítima pra caramba. Sim, você vai duvidar da vítima. Inevitavelmente, de cada 100 casos, provavelmente um deles rolou uma atrapalhada. E aí Pode rolar. Um cara que talvez esteja preso. Sim. Talvez a incidência seja maior, é difícil saber isso. Pode acontecer. Mas aí a questão é, cara, o que eu vejo a gente podendo ter um serviço bacana, ajudando de fato? A vítima produziu uma prova. Aí a outra parte, a defesa, foi lá e disse que essa prova, conseguiu provar na audiência que essa prova é irrelevante, enfim. Conseguiu tirar o peso da prova ou até mesmo anular a prova. Tem casos que a prova é anulada, né? N investigações, a prova é anulada. Tem até um caso de investigação particular que eu posso comentar depois, onde toda a investigação foi anulada porque o cara era detetive particular e não a serviço do Estado. Mas enfim. O cara quem? A vítima? O investigador. O investigador. Pelo mero fato dele não ser um funcionário público, ele não tinha autoria para estar investigando um caso criminal. Ele levantou todo o dossiê,
assim, você viu o dossiê, a prova fazia sentido, de fato ele estava constatando um homicídio, Sim. mas você não é investigador de Estado, querido, desculpa, hoje não. Todo o caso anulado. Matou toda... E o cara absolvido. Assim, tá aqui a prova, mas você não é investigador de Estado, tá anulado suas provas, todas. Brechas jurídicas que os caras encontram pra fazer cada bosta, né? Cara, é complicado, mas assim, numa situação dessa, a palavra do agressor, a palavra da vítima contra a palavra do agressor, você pode sim desenvolver mais informações, trazer mais informação pra mesa, pelo menos levantar, porque até então ela falou, ele falou, e aí? Agora, peraí, ela falou, analisaram ela. Ele falou, analisaram ele. Mas não é perigoso, Vitor? Eu te falo isso, porque assim, por mais que o seu conhecimento ele seja extremamente avançado, técnico e até científico, provavelmente, num caso de análise facial ou de voz, talvez também se cometam algumas injustiças. Sim. Com certeza. Né? Porque você pode nos teus vídeos dizer, tipo, olha, existe a possibilidade. No caso jurídico, não. Você tem que afirmar. Exatamente. Você tem que dar uma afirmação. Você precisa dizer se culpado ou não é. E aí, como é que funciona? Cara, a ideia é produzir mais informação, porque não existe laudo nenhum, tá, gente? Isso, qualquer pessoa do direito que estiver assistindo pode comentar aqui embaixo. Laudo não encerra caso. Não é, por exemplo, um laudo técnico que vai comprovar o caso que teve um desabamento lá de segurança. Não é... Tem casos, por exemplo, que a gente tem material genético e a prova vai ao é anulada, ou o outro lado ganha. Tem casos que a gente tem, por exemplo, confissão, e isso também não cola. Então, assim, no Brasil, a última palavra é do juiz. Então, a ideia é produzir informação, entendeu? Deveria ter um órgão regulamentador aqui no Brasil, por exemplo, sobre as análises não verbais. Então a gente vai seguir o modelo do SCANS, que é o modelo proposto pela EIA, testado pela SWAT, pela FBI, testado na Behavioral Law, que é o serviço de investigação lá da Espanha. Então nós vamos seguir esse modelo. Então todo mundo tem que seguir esse modelo. Todo mundo tem que estar em dia com as formações e tal, para lá. Porque senão realmente pode acontecer o que você falou. E ainda seguindo o modelo padrão, você não tem uma taxa de 100% de precisão. Sim. Mas aí nenhum laudo, né? Por que você tem casos, por exemplo, eu que trabalho muito com casos somente casos de abuso sexual infantil, você tem o laudo do psicólogo da mãe, dizendo que a criança demonstra um comportamento que foi abusado. Você tem o laudo do psicólogo do pai, dizendo que a criança não demonstra um comportamento que foi abusada. Você tem o exame de corpo de delito, dizendo que teve uma laceração anal. Aí você tem o exame psicológico do filho, dizendo que ele sofreu alienação parental. Então, cara... Você percebe que não tem como você produzir uma prova 100% matadora e também, se você produzir, de nada vale, porque é a última palavra do juiz. Então a ideia nossa é produzir informação. E sempre com aquele cuidado, né? Como essa informação vai ser utilizada, de fato não fica com a gente, né? Quando a gente faz um serviço de laudo, um serviço técnico, você realiza uma perícia. Você não sabe o que vai acontecer. Não é você que vai dizer que é... Mas aí vem o cuidado, porque você pode estar enviesando toda uma audiência, todo um caso, um processual jurídico, para um lado totalmente equivocado. Você